Bom dia, irmãs e irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos em nossa escola dominical, neste domingo pela manhã, estudando o livro do Justo Gonzalez, Desafios do século XXI para o pensamento cristão. São textos do professor Justo Gonzalez que faz a reflexão sobre o cristianismo no século XXI, neste novo século, no presente século. Nós trabalhamos nesse texto desde a primeira reflexão teológica que ele faz, teologia e ecologia, teologia e economia, teologia e catolicidade. Passamos por alguns textos bíblicos e hoje nós vamos trabalhar com vocês o último texto, o último esboço do texto que ele fala, que ele traz para a gente, que é sobre a visão dos séculos. Essa é a nossa lição de hoje. Vamos falar sobre a visão dos séculos. Para isso, nós vamos trabalhar dois textos básicos, um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento, e vamos assim procurar discutir com vocês na lição de hoje essa temática. E aí vamos ter uma novidade. No final do nosso escola dominical, vamos marcar ali às 10 horas. Às 10 horas vamos entrar com o nosso, no grupo do WhatsApp da igreja, vamos entrar com o nosso debate. Então, a partir das 10 horas, vocês poderão trazer discussões no grupo do WhatsApp da igreja sobre a nossa temática da lição de hoje, tá certo? Então, lá no grupo, vamos questionar, discutir, concordar, trazer elementos anteriores até das outras lições, para assim gerarmos essa interação de nossa escola dominical. Enquanto nós não conseguimos fazer uma transmissão ao vivo, enquanto a gente está aprendendo a lidar com as questões da tecnologia. Tá certo, irmãos e irmãs? Então nós vamos orar ao Senhor, depois vamos ter um louvor para começar o nosso estudo. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos pela manhã desse domingo e pedimos-te que nos ajude a compreender o teu querer para nós. Fala aos nossos corações, nos dá compreensão do texto sagrado e da realidade em que nós vivemos. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Na sequência, nós temos o nosso estudo. Seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho e a sua salvação. Seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho e a sua salvação. Aperte a minha mão, meu amigo, meu irmão. Desejo para ti a paz de todo o coração. Aperte a minha mão, meu amigo, meu irmão. Desejo para ti a paz de
todo o coração. Que Jesus te abençoe, te dê forças para caminhar, seja tudo em sua vida, meu amigo, meu irmão. Que Jesus te abençoe, te dê forças para caminhar, seja tudo em sua vida, meu amigo, meu irmão. Que Jesus te abençoe, te dê forças para caminhar, seja tudo em sua vida, meu amigo, meu irmão. Que Jesus te abençoe, te dê forças para caminhar, seja tudo em sua vida, meu amigo, meu irmão. Ok, nossa lição de hoje tem como tema a visão dos séculos. São dois textos bíblicos que eu vou ler com vocês daqui a pouco, que é o texto de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 23, e o texto de João, capítulo 4, versículo 35. Dois textos que lerei com vocês. Mas quando nós pensamos em visão, nos vem à mente, assim, quase que imediatamente, uma perspectiva da administração. Quando se vai se planejar, vai se estabelecer um planejamento estratégico na administração, três coisas são básicas: a missão, a visão e os valores de uma determinada organização. Seja uma empresa de fins lucrativos, seja uma organização não governamental, seja a igreja, seja o próprio Estado e seus órgãos governamentais. Mas pensamos em planejamento, pensamos em três elementos: missão, visão e valores. De forma bem resumida, a missão é a razão de existência daquela organização. Para que serve aquela organização? Qual é a atuação direta, né, desta organização? Esta é a ideia de missão. Quando falamos em visão, nos referimos aonde aquela organização quer chegar. Qual é o norte desta organização? Aonde se quer chegar? Quais são os objetivos a longo prazo desta organização? Aonde deve-se chegar? E os valores estão ligados ao conjunto de crenças, ao conjunto de ações que vão estabelecer como se deve se comportar para alcançar essa visão e cumprir essa missão. Então veja, se a missão é o lugar onde eu estou, a minha ação direta, o que é que eu faço, a minha visão é aonde eu quero chegar, os meus valores é como eu vou atuar, quais são os meus procedimentos que me faz agir para cumprir a missão e chegar aonde eu quero chegar na minha missão. Esses são os três elementos básicos quando pensamos em um planejamento estratégico. Muito bem. E aí, quando pensamos no cristianismo, pensamos que também o cristianismo vai ter uma missão, também tem uma visão e também tem o seu conjunto de valores, tem os seus valores. Podemos trazer esses elementos para pensar no cristianismo. Mas eu não posso estabelecer esses elementos sem antes compreender algumas coisas. E aí, quando falamos de cristianismo, eu não posso pensar na minha missão, nem pensar nos meus valores, sem
ter em mente aonde eu quero chegar enquanto cristianismo, enquanto igreja de Jesus Cristo. E aí, para construir essa visão, é preciso saber quais são os olhos que vai se perceber a realidade que está posta. Quais são os olhos que vão ler a realidade que está posta. Para que eu possa estabelecer aonde eu quero chegar, eu vou perguntar com quais olhos, que olhar eu tenho sobre a realidade existente, sobre o que eu estou hoje, a minha missão, o lugar onde eu estou, sobre como eu vou proceder para saber aonde eu vou chegar. Então, quais são os olhos que vão fazer a leitura da realidade existente? Esta leitura da realidade pode apontar para visões diferenciadas. E essas visões diferenciadas, elas vão diretamente interferir nos valores que eu vou construir para o cumprimento da minha missão. Conseguem compreender a importância deste olhar, a importância desta missão? E eu quero começar, então, lendo com vocês o texto de 1 Reis, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 23. Mas antes de ler o texto de 2 Reis, eu quero situar vocês no contexto histórico onde o texto foi escrito. E aí eu trago as próprias palavras de Gonzales, que vai nos situar no contexto que eu me refiro. Pode-se observar isto na passagem de 2 Reis, capítulo 6, versículos 14 a 23. O pano de fundo desse texto é o seguinte: havia guerra entre Israel e a Síria, e o rei da Síria acreditava haver espias em seu meio, pois cada vez que projetavam uma manobra, os israelitas se adiantavam. Contudo, seus conselheiros o convenceram que o problema era Eliseu, que graças a seus dons proféticos podia neutralizar as manobras dos sírios. Então, o rei da Síria manda um exército a Dotã para aprisionar Eliseu. É neste ponto que o texto de 2 Reis aparece. Então, eu trago agora a leitura do texto sagrado. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então, o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que te faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, e Eliseu orou ao Senhor dizendo: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Siga-me para que eu vos conduza ao homem que buscais. Ele os conduziu a Samaria. Quando chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e viram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Ele respondeu: não os mates. Matarias os que capturas com a espada e com arco? Serve-lhe pão e água para que comam e bebam. Retornem ao seu senhor. Eles preparou um grande banquete. Eles comeram e beberam. Então os despediu e voltaram ao seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Vejam que o modo como o texto coloca para nós temos alguns elementos interessantes. Primeiramente, os sírios mandam exércitos para envolver Eliseu e destruir Eliseu. Então Eliseu estava ameaçado naquele instante. Mas o servo de Eliseu, quando vê aquele bando de exército, fica assustado com isso, fica com medo, e Eliseu ora ao Senhor para que o Senhor possa abrir os olhos do seu servo. Então o seu servo vê um exército ao lado de Eliseu para proteger Eliseu. E a palavra de Eliseu que é muito interessante. A palavra de Eliseu diz o seguinte: peço que o faça enxergar. E aí Eliseu diz:
não temas, porque há mais conosco do que com eles. E esse é exatamente o sentimento que muitos cristãos têm diante das dificuldades. Há mais estão conosco do que estão com eles. Essa ideia de que o Senhor está comigo e vai guerrear comigo. O Senhor está ao meu lado e vai me proteger de todo o mal. E aí, se a gente, lendo a sequência do texto de Eliseu, vamos encontrar que Eliseu ora para que o Senhor segue aquele exército, os leva a Samaria, ora para que o Senhor possa abrir de novo os olhos daquele povo, aquele exército chega em Samaria, se vê diante do exército de Israel e não são destruídos, são alimentados, dispersos e voltam ao seu rei. É interessante que quando nós trazemos, de um modo geral, no contexto geral, trazemos a expressão mais quem está conosco do que está com eles, é no exército de uma guerra, como assim? O Senhor vai destruir todos os meus inimigos, o Senhor vai acabar com todos eles e eu vou sair vitorioso. O sentimento de luta para derrotar o outro. Tem até uma música, né, que vai dizer assim, que a minha vitória tem sabor de mel, né, e a derrota do outro tem sabor de fel. Essa ideia de que o Senhor me dá a vitória derrotando o outro, destruindo o outro. Quando o texto de Eliseu nos dá uma outra perspectiva. Primeiramente nos aponta para a ideia da visão. Aonde Eliseu queria chegar? Qual era o olhar que Eliseu teve diante daquela dificuldade, diante do exército que foi colocado diante dele? O primeiro olhar do servo de Eliseu foi de desespero. Mas Eliseu, então, confiado no Senhor, Eliseu entende que está protegido pelo Senhor. Mas a proteção do Senhor sobre Eliseu não dava a ele o direito de querer o mal do outro, de ver no outro destruição total. Mas, pelo contrário, ele viu no outro a possibilidade de regeneração, a possibilidade de uma ação diferenciada na vida do outro. E aí eu quero que vocês guardem um pouquinho essa ideia que aí está. O outro texto que nós temos é o texto de João, capítulo 4, versículo 35. E esse texto de João 4, 35, nós lemos o seguinte: Não dizeis vós ainda há 4 meses para a colheita? Eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já estão brancos para a colheita. Jesus Cristo, então, após o episódio da mulher samaritana, ele está com seus discípulos e faltava 4 meses para a colheita, os campos nem brancos estavam, talvez nem verdes estivessem os campos, talvez a gente estivesse em tempo de seca, a chuva tivesse caído ainda, a semente nem foi lançada ainda, mas Jesus diz, olha, levante os olhos e veja que os olhos já estão brancos. A visão dos discípulos não era de campo branco, muito menos de campo semeado, mas ele estava percebendo que havia algo que iria transformar a realidade das pessoas que ali estavam. Ele referia-se ao caso da mulher samaritana, em que anunciou que ele era o Messias, ela foi então a Samaria, e lá em Samaria ela anunciou e mostrou que o Cristo, o Messias, estava vivo. Jesus falava de que chegara a hora de anunciar que ele era o Messias, aquele que vem para que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa mensagem chega aos samaritanos. Interessante. Os samaritanos, aqueles mesmos que os judeus não gostavam, que havia rixa entre judeus e samaritanos, é para eles que os campos estão brancos. A visão de Jesus, a visão de um resgate de uma população que, pelo olhar judaico, devia ser exterminada. De onde nós olhamos, determina para aonde nós vamos. A visão é aonde nós queremos chegar. E isso é fundamental para pensarmos o nosso caminhar enquanto igreja em pleno século XXI. Então, ficamos pensando como a igreja, de modo geral, ela interpreta Deus está comigo, é maior quem está comigo do que quem está com o outro, ou muitas vezes essa ideia dos campos que estão brancos, prontos para semear. A interpretação geral é de que o Senhor está comigo e ele vai destruir todos os meus inimigos.
A visão geral é que enquanto o campo está branco, eu tenho então que chegar lá e colher e trazer para a minha realidade aquilo que foi semeado. Buscar então o outro que ainda não conheceu a Jesus e agora, a partir desse campo semeado, da frutificação do Espírito, poderá ser semeado e será meu, fará parte das minhas posses, parte do que eu colhi para o meu celeiro. Muito bem. Será que de fato é dessa forma que as coisas devem ser colocadas? E eu quero ver com vocês 3 momentos nessas 2 passagens que aponta a importância de compreendermos o conceito de visão. Primeira coisa, que é preciso que para construirmos a visão, nós possamos olhar com os olhares de Deus, olhar com os olhos de Deus. E aí, o que seria, de fato, olhar com o olhar de Deus, o olho de Deus? É não perceber apenas o momento presente. É não perceber somente o momento em que a coisa acontece, o instante. Esse foi o olhar de Geazi, servo de Eliseu. O olhar do servo de Eliseu foi exatamente esse. Ele viu o exército cercando. Ele viu com os olhares humanos. Ele viu com aquilo que estava diante dele, sem perceber que poderia ter algo depois. Poderia ter algo posterior a isso. Ver com os olhos de Deus significa não perceber somente o instante presente, o instante temporal. Deus, quando olha para a humanidade, Deus, quando olha para o exército sírio, Deus, quando olha para os samaritanos, Deus, quando olhou para mim e para você, Ele não viu o pecador que afastou-se dele e comete atos que desagradam a sua vontade. Se assim fosse, nós estaríamos totalmente condenados. Mas Deus olhou para nós e nos viu resgatados pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Isso fez com que Ele enviasse seu Filho para nos resgatar. Fez com que Ele desse a oportunidade para que nós, em Cristo, pudéssemos reconciliarmos com Ele e passarmos a ter paz e paz com Deus. O olhar de Deus é o olhar da possibilidade, é o olhar daquilo que está para acontecer, daquilo que há um diferencial de acontecimento. Não o olhar do instante, não o olhar do momento que está posto. É engraçado porque o olhar do servo de Eliseu, em 2 momentos, foi esse olhar temporal. Primeiramente ele viu o exército, ai meu Deus do céu, o exército vai nos destruir, meu Senhor, o mundo acabou e agora o que é que vai ser? Vamos morrer por aqui. Calma, Geazi. Eliseu ora, Deus, abre os olhos desse rapazinho aí. Então Deus abre os olhos e ele agora vê um exército ao lado de Eliseu. Mais uma vez o olhar temporal. Agora estamos protegidos. Calma, é muito mais do que agora estamos protegidos. Deus tem um propósito para o povo sírio. Então, vamos levá-los até Israel, alimentá-los, para que eles possam perceber que existe o Senhor com eles, possibilitar a eles a transformação. O olhar de Deus não é o olhar do tempo presente, é o olhar do tempo como um todo, que permite vermos as possibilidades, permite vermos as transformações que podem existir em homens e mulheres. Então, quando construímos a visão da igreja, devemos ter em mente esse olhar de Deus, e não um olhar puramente humano. O olhar de Deus que olha possibilidades, que olha transformação na realidade do ser humano. A segunda coisa é que a visão surge do lugar onde estamos, do modo como percebemos essa existência. Então, se o meu lugar é o lugar do medo, se o meu lugar é o lugar da violência, se o meu lugar é o lugar da insegurança, se o meu lugar é o lugar da vingança, logo eu vou perceber a realidade dessa forma. Eu vou construir uma visão, eu vou construir aonde eu quero chegar com esse sentimento. Sentimento beligerante, sentimento de violência, sentimento de discórdia, sentimento de tirar do outro, saquear o inferno, expressão muito usada por alguns evangelistas.
Mas, quando nós entendemos que a visão surge a partir do lugar que estamos e como percebemos a nossa existência, a possibilidade entra como um elemento surpresa. Então, se o meu lugar é o lugar da comunhão com Deus, da paz com Deus, meu lugar é de vida eterna, meu lugar é de contato com o Senhor Todo-Poderoso, de uma comunhão com Deus Todo-Poderoso, eu vou ver, em vez de medo, eu tenho segurança. Em vez de vingança, eu tenho misericórdia, eu tenho graça. Em vez de perceber morte, eu percebo vida. Vamos lembrar, vamos pensar aqui em Estevão, quando está sendo apedrejado, lá em Atos, nós encontramos Atos 8, né? Nós encontramos a narrativa da morte de Estevão. Estevão está sendo apedrejado. No apedrejamento de Estevão, as pessoas que ali estavam com ódio, porque era um judeu convertido ao cristianismo, que passava a ajudar pessoas, alguém que havia traído o povo de Israel e abraçava a causa do Cristo. Houve ódio por parte das pessoas, ódio por parte daqueles judeus que ali estavam, e muitos viram aquele momento como um momento momento pontual, do ódio sendo apresentado. Estevão morrendo e a igreja com medo, porque foi após a morte de Estevão que a igreja entrou num processo de se esconder, com medo da perseguição que se iniciara ali naquele instante de forma mais efetiva. E aos pés de Estevão, sendo morto naquele momento, estava um jovem chamado Saulo, que tinha uma carta dada pelos membros do Sinédrio para perseguir esses judeus cristãos. O olhar de Estevão diante do trono de graça, a relação de Estevão com o Senhor Todo-Poderoso, foi um olhar para aquele povo, não de ódio, mas de misericórdia, que levou à transformação. E aquele jovem que viu Estevão morrer aos seus pés, tornou-se no maior dos apóstolos, Paulo, o apóstolo dos gentios. Percebe como a minha relação com Deus Criador vai interferir no modo em que eu vou construir a minha visão? Eliseu, na relação que ele tinha com Deus, percebeu que os anjos, o exército de Deus que estava com ele, não estava para destruir pessoas, mas para resgatar pessoas, para protegê-los e resgatar as pessoas que ali estavam no próprio exército sírio. O servo dele não teve essa percepção. Então, nós construímos a visão a partir de onde estamos, do modo como nós percebemos a nossa existência. E aí a visão vai determinar, sim, as nossas ações. Aonde eu quero chegar vai determinar os meus valores. Vai determinar o meu conjunto de crenças, o meu conjunto de comportamentos que direcionam a minha existência, direcionam o cumprimento da minha missão, o lugar onde estou. Então, aonde eu quero chegar? Essa visão que eu tenho vai determinar os valores, vai construir os valores que determinarão a minha ação. Um conjunto de valores determina a minha ação. Então, quando a minha visão parte dessa relação de comunhão com Deus, que em vez de morte eu busco gerar vida, que em vez de medo eu tenho segurança, que em vez de violência eu tenho atos de misericórdia, que percebe que o outro deve ser valorizado na condição de outro, porque Deus tem um propósito para o outro, eu vejo o outro a partir do olhar de Deus e não do olhar humano, a minha ação é diferenciada. Os meus atos são atos de justiça. A minha prática cristã é prática que leva as pessoas a perceberem vida, prática de construção de vida, e não uma prática de construção de morte. Um cristianismo que me faça perceber a importância daqueles que são considerados excluídos em qualquer área da sociedade. Um cristianismo que me faça perceber, denunciar os atos de injustiça que acontecem na própria comunidade dita religiosa. Denunciar a violência contra a mulher, denunciar os crimes contra a infância e juventude, denunciar casos de exclusão social, enfim, agir como igreja promotora de vida e não igreja promotora de morte,
falamos isso já em lições anteriores. A visão determina os nossos valores. Quais valores nós, enquanto igreja, estamos buscando construir? A minha visão determinará os valores que eu tenho hoje enquanto igreja. Os campos estão brancos. A visão que eu tenho de que mesmo nessa terra árida, mesmo nesse momento de dificuldade em que vivemos, os campos estão brancos, ou melhor, a possibilidade de mudança de vida das pessoas vai fazer com que o meu comportamento enquanto igreja seja comportamento de vida e não comportamento de morte. Então eu vou me preparar para construir um novo céu, uma nova terra, para viver este novo século, como nós vimos na semana passada. Gonzales, no seu texto, já no finalzinho do seu texto, Gonzales nos traz a seguinte citação: simplesmente, o que Deus requer em troca dessa visão? Essa é a pergunta que ele faz. O que Deus requer em troca dessa visão? Simplesmente, que nós também vejamos o mundo como ele vê, não somente na corrupção, nos fracassos, na injustiça, mas também na glória e na promessa. O que Deus requer é que nós, campos ressequidos, nos quais brotou a flor do seu amor, olhemos para essas outras vidas ressequidas ao nosso redor. Vidas aparentemente destruídas pelo pecado e até pelo vício, mas vidas que, como ele as mostra, estão escondidas em Cristo Jesus. Que vejamos as flores que Deus quer fazer florescer nesses campos ressequidos. Que amemos esses campos ressequidos, que, como nós, podem dar tais flores. O que Deus requer de nós, campos ressequidos, nos quais brotou a flor do seu amor, é que olhemos para esses campos do Brasil e de todas as Américas e os vejamos, não como campos ressequidos, nos quais apenas aparece um pouco de verde, mas que os vejamos brancos para a ceifa. Tal visão, esta é a visão da fé. Contudo, o mais notável é que quando olhamos ao nosso redor, não apenas com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, coisas maravilhosas acontecem. O que não passava de sequidão, tornou-se um jardim florido. Os sírios que vieram a invadir Israel, acabaram sendo alimentados pelos seus inimigos. Por quê? Porque Eliseu podia ver que eram mais o que estavam com ele do que estavam com ele do que o que estavam com eles. Saulo, que segurava as roupas enquanto a multidão enfurecia e apedrejava Estevão, tornou-se o grande apóstolo dos gentios. Por quê? Em parte porque Estevão viu os céus abertos e a Jesus sentado à direita de Deus. Elevemos os olhos, irmãos. Elevemos os olhos, minhas irmãs. Porque mais são os exércitos que estão conosco do que os poderes que a nós se opõem. Elevemos os olhos e veremos os céus abertos. E Jesus sentado à direita de Deus. Elevemos os olhos e veremos que estes campos do Brasil e de toda a América Latina estão brancos para a ceifa. Elevemos os nossos olhos e com os nossos olhos elevemos as nossas orações. E com os nossos olhos, nossas orações, elevemos também o Brasil e toda a América. Acheguemos-nos à presença de Deus nesse século que caminha e levemos conosco essa terra. Como Eliseu levou os sírios até Samaria, como Estevão levou Saulo até Jesus, como assistente levou o general. Elevai vossos olhos e vede os campos, porque embora lhes pareça que faltam 4 meses, já estão brancos para a ceifa. Dessa forma, Gonzales encerra o seu texto. A oportunidade que Deus nos deu como igreja, homens e mulheres resgatados pela própria visão de Deus, faz com que nós tenhamos uma visão diferente da que está posto no mundo, diferente da visão da carne. Se a humanidade olha para o mundo e olha para a natureza a ponto de explorar e tirar dela o que mais é apenas o seu recurso para garantir um desenvolvimento econômico numa sociedade, explorando a natureza sem se preocupar com a natureza, ato de exploração, esse é o olhar carnal. Nós olhamos para a natureza como parceira.
Se olhamos para o mundo a partir de um único olhar, não percebendo o olhar do todo, naquela perspectiva de catolicidade, nós estamos excluindo os outros olhares. Isso não é cristianismo. Pensar a relação com Deus do cuidado, do olhar da totalidade, pensar a relação com Deus que é neste século, nesse tempo que vivemos, que chamamos hoje, que estamos inseridos, que nós, enquanto igreja, agimos para transformar a realidade existente. Então, podemos pensar nesse final de Escola Bíblica Dominical, qual seria então a missão da igreja, de forma bem ampla, bem geral, dizer que a missão da igreja é anunciar o reino de Deus, reino de justiça, de paz, de solidariedade, anunciar o evangelho da graça de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, é o lugar que estamos, é para isso que aqui estamos. Mas qual é a nossa visão? Aonde nós queremos chegar? Nossa visão é ser corpo vivo de Cristo, unidos no vínculo da paz. Olha a ideia de unidade, olha a ideia de ser corpo vivo, e se é corpo, cuidamos uns dos outros, se é corpo, agimos para que haja restauração das pessoas. Quais são os nossos valores? Justiça, solidariedade, igualdade, diaconia, serviço, promoção do bem. Estes são os nossos valores. Esses valores de justiça, promoção da igualdade, serviço, cuidado com o outro, são valores pautados em nossa visão, na visão do reino. Nós queremos ser corpo vivo de Cristo. Nós queremos ser igreja de Jesus Cristo, que tem a missão, anunciar o evangelho da graça para mulheres e homens em todo o mundo. Então, a visão do reino é a visão da transformação de mulheres e de homens em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Eu aguardo vocês no WhatsApp da igreja para a gente conversar um pouquinho sobre isso, discutir um pouquinho sobre isso. Tá certo? Então fica aí o desafio para as 10 horas nós estamos ali juntos no WhatsApp da igreja. Nós vamos ouvir mais um louvor. Logo depois nós vamos orar e encerrar a nossa escola dominical. Louvemos o Senhor. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares,
nos dá consolação. Antes de orarmos, eu queria lembrar aos irmãos e irmãs que no culto hoje à noite, às 18 horas, nosso culto será feito com a Igreja Presbiteriana Unida de Muritiba. Então, nosso culto hoje será da Igreja de Muritiba. Vamos participar com a Igreja de Muritiba. Esse é um convite feito pelo pastor Cláudio e por aquela igreja. Então, haverá um momento de homenagem às avós, né? Dia da vovó, 26 de julho. Então, nós vamos, em homenagem às avós, participarmos do culto com a Igreja de Muritiba. Então, nós não teremos o nosso culto, a IPU do Salvador não fará o culto, mas nós teremos o culto com a Igreja de Muritiba. Eu quero saudar os irmãos da Igreja de Mangabeira, né? A IPU de Governador Mangabeira, que esteve conosco na escola dominical. Deus possa abençoar os irmãos e cada vez mais cuidar da vida dos irmãos e das irmãs aí em Governador Mangabeira. Deus possa cuidar de vocês. Queremos lembrar os irmãos que aqui em Salvador, o prefeito autorizou a abertura dos templos religiosos nessa primeira etapa da retomada das atividades pós-pandemia do coronavírus. Pós para eles, né? Porque a pandemia não acabou ainda. Mas nós do Conselho entendemos que não é hora de voltarmos, tá certo? Então nós vamos continuar com os nossos cultos e atividades virtuais, os grupos de oração. Essa semana o Conselho se reuniu, orou junto, o Milton reuniu com um grupo e orou. Semana que entra agora temos mais grupos de oração acontecendo pelo WhatsApp. Então nós vamos estar nos comunicando pelo WhatsApp, orando uns com os outros, com nossos cultos dominicais, com nossa escola bíblica dominical virtual. Nós não vamos abrir o templo por enquanto, tá certo? Daqui algumas semanas o Conselho reúne de novo para avaliar essa retomada da prefeitura e como vai ficar a situação na nossa cidade, tá bom? Então os cultos continuam virtuais, nós não vamos abrir o templo nesse momento agora de reabertura que a prefeitura autorizou, tá certo? Na semana se preparem para os grupos de oração virtual, alguém vai chamar você, aceite para que possamos participar dos cultos. Vamos orar para a irmã Romélia, né? A Romélia contraiu o coronavírus, oremos por ela e também por Remália, que está ali numa situação de contaminação pelo vírus. Vamos orar para que Deus possa cuidar de suas servas. Enquanto orando por Sarinha, né? Hoje, domingo, Sara deve ter alta. Vamos orar para que Deus possa abençoar essa pequena, bem como os seus avós, seus pais. Deus possa estar com eles. O Ivan, filho de Ivan e Marilu, também contraiu o coronavírus e vamos orar para que Deus possa cuidar e abençoar aquele jovem, aquele rapaz, né? Deus possa abençoar e cuidar dele e assim a graça do Senhor seja com aquela família. Quero convidar você nesse instante, minha irmã, meu irmão, a juntos orarmos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado para com o teu povo, pelo cuidado com a Igreja do Salvador, pela IPU do Salvador. Obrigado, ó Pai, por tudo que tens feito com essa igreja e com os membros dessa igreja. Tua paz, teu amor para conosco. Quero te pedir agora, ó Deus, para a saúde de Romélia. Abençoa, Senhor, tua serva, dando saúde e paz, ó Deus, curando o Senhor dessa enfermidade, como também protegendo Remália dessa infecção do vírus. Obrigado, ó Deus, por Sarinha, por tu abençoando essa pequena, que ela possa ter a cura do alto, Senhor, se livrar de qualquer enfermidade. Abençoa teu servo Davi, dando saúde a ele, recuperando todos os momentos. Bem como também Ivan, ó Deus, filho de Marilu e Ivan, dá saúde a esse homem para que ele possa não só recuperar-se do coronavírus, mas que ele possa entender teu amor, tua graça sobre a vida dele. Muito obrigado a Deus pela vida de Renatinha. Renatinha que essa semana aniversariou, em nome de Jesus nós te louvamos por ela, pedimos a tua paz e tua bênção sobre a vida de Renatinha. Dá saúde, Senhor, a tua serva, dá, ó Deus, compreensão da tua vontade para seus pais, e que assim, ó Deus, aquela família seja protegida por ti para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu amor, e cuida de nós, ó Deus, todos os dias de nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Renatinha, parabéns. Deus te abençoe ricamente. Que as bênçãos do Senhor sejam com você hoje e para todo sempre. Tá bom? Então, que a paz e a graça estejam com os irmãos. Lembrando, 18 horas, nosso culto hoje
com a IPU de Muritiba. Vou colocar o link à tarde para vocês, para todos assistirmos juntos esse culto. Homenagem aos avós e às vovós. Deus abençoe. Na semana nós vamos nos falar. Paz e bem.